Miguel Viana. Mais uma vez, bom dia, estancianos, bom dia, estancianas. Os aqui bem molhados, os ensolarados, apesar das sombras do tempo. O Brasil é um país que, para além da pandemia, é um país doente, patologicamente doente pelo ódio, sobretudo, meu caro Dudu, ódio de classe. E isso é o mais característico do país, o ódio patológico ao pobre. É a doença que nós temos. A gente nunca assumiu a autocrítica de que somos filhos da escravidão, de uma miscigenação extraordinária, mas com todas as doenças que a escravidão e a miscigenação traz. A desigualdade, a humilhação, o prazer sádico na humilhação diante dos mais frágeis, o esquecimento e o abandono da maior parte da população. Esse é o grande problema desse país. O resto me parece que é uma intensa e imensa bobagem. E a sociedade brasileira está em uma esquina em que uma série de aprendizados são necessários. Algumas pessoas estão começando a compreender o tamanho da fera que está a 1 segundo, a 1 metro de distância de nós. Algumas pessoas que estavam muito acomodadas no seu mundinho agora sabem que ou a gente reformula esse comportamento ou nós todos, como país, vamos desabar, perder, e para retornar vai ser uma coisa violenta. Essa é uma questão que está muito presente agora, principalmente entre a esquerda colonizada por uma linguagem que só beneficia a direita, e essa direita que é uma excrescência no planeta, mas sobretudo nessa republiqueta que já não é mais das bananas, mas dos bananas. Nós vimos recentemente a infame chacina de Jacarezinho, que mostrou a nós brasileiros, dotados de um mínimo de emotividade, que 3 coisas de maneira definitiva nós precisamos localizar, situar e repaginar. Primeiro é que Deus não é brasileiro, apesar das narrativas religiosas sempre justificar acontecimentos como esse desde a escravidão. A luta de classe aqui é apenas um pano de fundo para acomodar a verdadeira luta pela vida. E a sociedade brasileira jamais foi progressista no sentido de almejar uma profunda reforma da vontade coletiva para a redução das imensas desigualdades entre as diversas camadas sociais dentro das nossas fronteiras. Aqui estão reunidas as 3 dimensões de um país que jamais foi digno de pena e não deve ser digno de pena. A dimensão do sagrado, a dimensão do profano e a dimensão do psicológico. E nenhuma dessas dimensões nós estivemos perto do patamar civilizatório mínimo para a dignidade da pessoa humana. E quando chegamos, todos nós sabemos o que aconteceu. Na arte da guerra, Sun Tzu dizia que a estratégia sem tática é o caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é ruído antes da derrota. E digo isso e coloco tudo isso porque nós precisamos nos situar. O pesquisador paraibano Tomás Paquetá, que mora há muitos anos no Canadá, passou esses 2 últimos anos com a Bolsa da ONU fazendo um estudo avassalador desse país. E creio, identificou de início que 18% da população brasileira, 18% da população brasileira, quase 20%, pensam muito pior do que quem está no poder hoje. E que 8% é gravemente, patologicamente doente, sobretudo na direção do preconceito racial e da separação de classe. Mas nós estamos aí diante de 3 avaliações diferentes que a esquerda faz sobre a decisão do Superior Tribunal Federal sobre a anulação das condenações.
E o tema é de relevante e grandiosa importância, porque é central na interpretação do novo momento na conjuntura. Muitos, aliás, celebram que Lula encabeça a preferência em todas as pesquisas de opinião disponíveis. E mantidas as atuais condições, que é evidentemente imprevisível, estaria em um segundo turno contra Bolsonaro. Mas só Bolsonaro vai estar lá. Todos os estudiosos, todos os entendidos em estatística eleitoral, em estatística de desenvolvimento humano, dizem isso. E quando a gente fala que é imprevisível, Dudu, é porque ninguém pode saber qual será a conjuntura de 2022. Qual será, por exemplo, o desenlace da CPI da pandemia no Senado? Qual será a evolução, se a gente pode chamar isso, do governo? Ou o seu destino? E qual será o contexto da pandemia daqui a um ano? Ou mais, qual será a situação econômica? Qual será a evolução do salário ou coisa desse tipo? Quais são os impactos sociais, por exemplo, das privatizações vergonhosas da Eletrobras, dos Correios, do SEDAI do Rio de Janeiro? E o mais importante, qual será a relação social com as políticas de força? Essas e muitas outras variáveis hoje impensáveis, porque merdas naufragam e acontecem e exigem máxima prudência, mas não diminui a necessidade de a gente retirar lições da campanha Lula livre, porque foi a maior vitória democrática dos últimos 5 anos, doa a quem doer. E quem diminuir seu significado está totalmente equivocado. Primeiro, porque é ingênuo e circular. Se venceu por causa de uma era justa e a justiça foi feita. Mas muitas causas justas não são reconhecidas pela justiça, não só a de Lula. E não devemos ter nem ilusões, nem muita expectativa na justiça. É só lembrar que o impeachment de Dilma Rousseff foi referendado solenemente pela justiça. Julgamentos políticos se decidem em função de interesses políticos, ou seja, da luta pelo poder. E isso nos remete ao desenlace da votação de incompetência da 13ª Vara de Curitiba e a suspeição de Moro, a força da campanha nacional e internacional. Não podemos deixar de dizer que isso remete também à estabilidade na formação do Comitê Lula Livre Nacional e sua capilaridade em muitas cidades. A regularidade dos boletins de informação, tudo isso contribuiu. Há muitos grãos de verdade quando se diz que a qualidade de materiais de divulgação, de propaganda, a persistência da multidão, a força de compromisso com o próprio Lula, que se preservou destemidamente, seria uma versão mais extrema, desconsiderável, desvisão entre as forças sociais hostis ou até inimigas, numa versão ilusória e voluntarismo. É preciso que aquela corrente da esquerda que argumenta que uma fração da classe dominante passou a defender a liberdade de Lula como resposta a uma nova situação política, social ao longo do último ano, em função de desastres desse governo de extrema-direita. Diz essa parte da esquerda que o isolamento de Bolsonaro acabou favorecendo Lula. Será? A pressão da burguesia sobre o STF responderia, segundo essa tendência, previamente à preocupação diante do perigo de uma eclosão social ou a necessidade de contar com Lula e com o PT para preservar a estabilidade em caso de um impeachment. E nas correntes mais sectárias da esquerda floresce a ideia perigosa e até curiosamente contraditória,
senão de inspiração paranoica, que alguns sugerem que a fração mais poderosa da burguesia pressionou pela liberdade de Lula para enfraquecer Bolsonaro. Há os que ainda dizem que Lula teria interesse em preservar Bolsonaro, porque perderia o favoritismo nas eleições se Bolsonaro fosse deslocado. Há, como eu disse há pouco, um grão de verdade aqui, mas não mais do que isso, porque na sua versão mais extrema, essa visão flerta com teorias de conspiração, que a esquerda é contra. Há um terceiro ponto que é mais complexo, que a campanha de Lula livre começou em condições muito adversas. É de se lembrar que quando Lula foi preso em abril de 2018, era impossível prever que em novembro de 19 estaria solto. E muito menos que agora teria recuperado seus direitos políticos, em março, se eu não me engano. A evolução foi rápida. Campanhas similares como a luta pela liberdade de Mandela foram incomparavelmente mais longas e difíceis. Processos assim só podem ser explicados considerando e relevando muitos fatores. Claro que é educativo começar a avaliação sublinhando a importância da campanha unitária da esquerda pela sua libertação. Isso deixou, e a gente espera, que deixe e cristalize mesmo uma lição inspiradora para os perigos do futuro. Na hora das derrotas, conseguir manter a cabeça erguida é essencial. Lula mostrou isso. Nada substitui a firmeza nem a dignidade. E ficaram muito mal diante da fotografia da história aquelas correntes e grupos de esquerda que se recusaram solenemente a defender Lula livre. Agora a gente tem que dizer com todas as letras, sem o engajamento incansável do movimento dos trabalhadores, que agora volta a ser bombardeado, na construção da campanha tudo teria sido muito difícil. É só ver a porta lá da Polícia Federal em Curitiba, o acampamento do MST lá, a luta nacional. E sem a aposta que prevaleceu do PT de que a influência de Lula permitiria que a campanha tivesse uma audiência de massas, nada teria sido possível. Mas também a unidade dos maiores partidos de esquerda, como o PSOL, o PCdoB, foi fundamental. Essa não foi uma luta somente do Partido dos Trabalhadores. A luta pela liberdade de Lula engajou a imensa maioria da esquerda brasileira. Isso é feliz, um ato de felicidade. Mas, ao mesmo tempo, seria ingênuo atribuir o desenlace das votações no TSF à força da campanha. Não foi possível organizar grandes atos de massa. Todos os atos foram, com maior ou menor medida, atos de vanguarda. E a gente precisa ser honesto, atos de militância. Ou seja, agruparam o ativismo mais consciente ou ideologicamente politizado, em especial os inoxidáveis, a velha guarda, Joaldo, da esquerda brasileira que veio dos anos 80 e 90. Outros fatores pesaram muito na votação. O julgamento foi sempre, desde o início, um processo político indivisível, do golpe institucional de 2016. Esse era o calcanhar de Aquiles da operação que culminou na prisão de Lula. Nenhum setor importante da burguesia se posicionou contra o golpe. Nenhum. Um golpe semelhante ao que aconteceu várias vezes em Honduras, várias vezes no Paraguai. Um golpe que abriu o caminho para Bolsonaro chegar de fato à presidência. E a perseguição política mascarada pela judicialização era uma operação muito perigosa, porque estabelecia precedente grave, a legitimação do lawfare. E quando Sérgio Moro assentou desavergonhadamente o cargo de ministro da Justiça da extrema-direita, liderado por um neofascista, a turbulência começou, sobretudo no exterior. O alerta começou lá. Embora a defesa de Lula e alguns companheiros, como Gessé, tinham alertado nas suas obras, mas a divisão do mundo jurídico entre os dominados, garantistas e lavagistas existiu. Mas tudo se acelerou na medida em que a manipulação realizada pela operação foi desmascarada.
mas foi desmascarada pelo intercept na troca de mensagens entre Sérgio Moro e os procuradores. Não são poucos os parlamentares do Centrão, do MDB, do Democratas, do PSDB, que desde o fim da ditadura estão sob investigação e não aconteceu nada. Sobretudo o senhor Aécio Neves, não aconteceu nada. E não menos importante foi a mudança lenta da conjuntura em função da hecatombe sanitária da pandemia. O obtuso negacionismo de Bolsonaro e de sua turma diante da tragédia humana, inclusive, que poderia ter levado ao colapso do SUS. Evidentemente que a gente não pode esquecer que a derrota de Trump mudou o lugar do governo Bolsonaro no mundo de forma qualificativa. E ainda que o senhor Bolsonaro mantenha um apoio majoritário na massa burguesia, quando consideramos 6 milhões de empresários do conjunto, o desastre em curso produziu fissura no núcleo duro da classe dominante. Nenhum setor defende o impeachment por lá, mas o manifesto dos 500 foi um alerta amarelo. A maioria da grande burguesia, alguns poucos milhares de bilionários, ainda aposta na democracia, no processo do regime democrático eleitoral. As ameaças bonapartistas de Bolsonaro fraturaram a classe dominante. Mas é bom se lembrar que num regime democrático não é possível sem esquerda nem legalidade. Houve luta para se vencer. Houve fragmentação do inimigo para se vencer. E agora é hora de reentendermos, reavaliarmos que existe e continua a existir, sim, a luta de classe que nunca é e devia ser igual. E aí a gente lembra que esse país, como eu dizia no começo lá, não é para se ter pena dele. Não é para se ter vontade de abafar seu grito, sobretudo antes nesse processo de pandemia. Porque, como dizia a canção Viola Enluarada, de Marcos e Paulo Sérgio Vaz, quem tem da noite a companhia sabe que após é passageira. Nós vimos agora. E para defendê-la se levanta e grita: eu vou. E nós precisamos ir desfilando, cantando não só a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva, mas a gente precisa fazer disso uma bandeira definitiva das lutas para o enfrentamento daquilo que é necessário, uma estratégia. E como eu disse no começo, Santo Exu dizia que estratégia sem tática é caminho mais lento para a vitória. Tática sem estratégia é ruído da derrota. E como eu disse antes, e concluo agora, raiva é energia. Mas o que você precisa transformar essa raiva em indignação. Não em desmoralização, em vilipêndio. Não é você sair batendo nas pessoas por aí, mas a indignação de um discurso ou de uma intelectualidade que sempre se viu os interesses do poderoso. O interesse desse país é muito maior que tudo. E nessa hora, conhecimento, integridade é uma arma importante. É uma arma política. Porque ele permite chacoalhar, dizer certas coisas para as pessoas, para que elas possam se proteger melhor e não ficarem tão indefesas. Para encerrar, como eu disse lá no começo, a sociedade brasileira está em uma esquina em que uma série de aprendizados são necessários. E algumas pessoas estão começando a compreender o tamanho da fera. Algumas pessoas que estavam muito acomodadas no seu mundinho
E agora ou a gente reformula esse comportamento, ou nós, todos nós, como país, vamos desabar. Essa questão está muito presente. Principalmente, repito, entre a esquerda colonizada por uma linguagem que só beneficiou a direita. E há fatos como esses que estão acontecendo agora, nos convocam para novamente dizer: Deus não é brasileiro. Seria um privilégio terrível contra a humanidade. Que a luta de classe aqui é apenas um pano de fundo para esconder a verdadeira luta, que é a luta pela vida. E que a sociedade brasileira, quer queiramos ou não, jamais foi progressista no sentido de almejar uma profunda reforma de vontade coletiva para a redução das imensas desigualdades entre as diversas camadas sociais dentro das nossas fronteiras. Aí estão reunidos nossos 3 grandes problemas para ser resolvidos. 3 reais dimensões de um país que jamais foi digno de pena: o sagrado, o profano e o psicológico. Em nenhuma dessas dimensões estivemos perto do patamar civilizatório mínimo para a dignidade da pessoa humana, muito menos agora. Bom dia.